Boa noite, galera. Todo mundo vivo, né? Esse pós-Tribal Generation, vou falar pra vocês. A Marina dormiu, assim, até agora há pouco, né? E eu dormi menos. Eu acordei 10h30 da madrugada, fui almoçar, voltei a dormir às 2h e dormi até agora há pouco também. É um tempo muito bom, né, gente? O tempo da gente rever amigos e tudo mais. Algumas coisas que a gente insiste aqui, que a gente sempre tem repetido, sobre, por exemplo, hospitalidade, coisas que fazem parte da vida cristã, sabe? Esse engajamento financeiro e tudo mais. Irmãos, às vezes a gente vê as coisas de um jeito muito atrapalhado. Tem gente que fala assim: não, Ari, você é conhecido pra caramba, né? Sabe por que a gente é conhecido? Porque a gente paga a conta, porque a gente recebe gente em casa e depois a gente vai na casa dos outros e fica lá. Ou seja, o reino de Deus tem algumas coisas que fazem parte como princípio, né, que são boas demais, são agradáveis demais. Hoje dá pra gente fazer uma viagem assim de 2-3 mil quilômetros dentro do Brasil sem dinheiro, porque a gente tem a casa da galera para ficar, tem às vezes lugar para comer e por aí vai. Tudo isso é muito bom, né, irmãos? E por isso a gente vai ficar sempre repetindo algumas coisas. Porque se nós tropeçamos naquilo que ainda é básico, é porque as verdades da palavra de Deus ainda não se consolidaram na nossa vida, na nossa existência. E aí a gente tem que ficar repetindo, até que a nossa alma ceda aquilo que é a vontade de Deus. Ah, Ari, mas eu estou sentindo. Então, o que você está sentindo, assim como aquilo que você está pensando, a verdade é que no fundo não importa. O que importa é o que Deus quer. O que importa é o que Deus deseja. Então, para que eu permaneça fiel naquilo que Deus deseja para a minha vida, o maior inimigo são os meus próprios sentimentos. O maior inimigo, obviamente, é a busca pelo meu próprio conforto. E eu quero falar nessa noite, irmão, sobre um tema que a gente vem abordando esse mês todo, né, que é ainda falando sobre perdão. Nós estamos tentando ser exaustivos acerca de determinadas áreas da vida da gente. E o tema perdão é uma das coisas que parece que todo mundo está careca de saber. Todo mundo diz assim: não, perdoar é importante. Só que a gente fala mais a respeito do perdoar é importante a partir de uma perspectiva do que eu posso receber, do que propriamente daquilo que eu devo assumir como responsabilidade. Então nós perdoamos. Não há ninguém que não tenha um mínimo de disposição de perdoar, mas somos seletivos. Não queremos muitas vezes que determinadas pessoas possam usufruir de perdão. A gente diz assim: eu não tenho sangue de barata, eu também não sou obrigado, né? Esse cara é um vagabundo, como é que eu vou ter que lidar com essa relação? Essa pessoa é uma pessoa pecadora, né? E eu separei um texto aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, que está em Mateus capítulo 18, do verso 23 em diante, onde nós vemos uma perspectiva de perdão bem prática, que envolve dinheiro, que envolve valor. E eu gosto demais das expressões onde Jesus usa a figura da moeda, a figura da semente, figuras assim que não são necessariamente essa coisa abstrata que a nossa geração trabalha, dizendo perdoe. Não, ele traduz esse perdão em um custo, em um valor. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Então não adianta a gente falar desse perdão abstrato, do tipo assim: eu te perdoo, mas eu quero você bem longe de mim. Eu te perdoo, mas eu não tenho que te aguentar. Você já imaginou Deus dizendo isso a seu respeito? Então Jesus virasse para você e dissesse assim: olha, perdoados estão os teus pecados, você agora é uma nova criatura, mas eu não quero você perto de mim. Ou seja, vai para o inferno, né? Não adiantaria nada. Nós não queremos um perdão abstrato. Nós precisamos de um perdão próximo, de algo que faça com que a gente não seja só ideologicamente, né, só numa teoria perdoados, mas que sejamos na prática, que possamos receber o abraço de Deus, que possamos fazer parte da mesa de Deus, compartilhar do pão, tomar do cálice, acessar a intimidade e da mesma maneira a nossa própria vida. Nós precisamos nos perdoar dentro dessas perspectivas, e isso custa. Por isso que Jesus fala de semente. Semente, meus irmãos, é dinheiro. Porque semente, você pode comer ela e pode se alimentar. Você pode plantar ela. Semente, além de ser dinheiro, é um investimento. Você pode plantar e colher a 30, 60 e 100 por um. E nós não vemos perdão dentro dessa ótica, de uma coisa que custa, de uma coisa que vai doer. Quando eu te dou perdão, de certo modo é como se eu estivesse abrindo mão de algo que eu até tenho direito. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque Deus fez isso por nós primeiro.
Agora, a perspectiva que eu gostaria de abordar nessa noite é um pouquinho mais pesada. Porque, como eu disse, essa ideia de perdoar é até um clichê na nossa era, né? Todo mundo diz que perdoa, mas na prática depois não é bem assim. O que eu queria abordar é a perspectiva de Deus com relação ao nosso posicionamento. Sobre como Deus, tendo nos perdoado, Ele nos trata. Porque as pessoas hoje, quando falam de um Deus frouxo, de um Deus que é um banana, um Deus que é tão escravo daquilo que é o nosso desejo, que honestamente, irmãos, não é racional pressupor que o que dizem a respeito de Deus seja poderoso o suficiente para ser Deus. Então o Deus que as pessoas anunciam por aí, que é diferente do Deus do Evangelho, é um Deus tanga frouxa completamente. Ele é um cara que ele só faz o bem para mim, ele só me dá as coisas boas, ele me livra das coisas ruins, ele me serve de maneira tão competente que eu fico achando até que eu sou Deus, porque parece que ele está dando ofertas para mim o tempo todo. Gente, Deus não é um palhaço. Jesus não é seu brother, tá ligado? Oh, Jesus, você é o cara. Beleza, Jesus é o cara, mas Ele é o Senhor. Então onde está o nosso temor? Onde está? E o temor, viu, irmãos, não é o medo, é o respeito. Como nós nos posicionamos diante dele com as pernas bambas mesmo, dizendo assim, está aí aquele que eu amo, que se me mandar para o inferno ele está certo, mas que eu estou aqui em temor, com as pernas tremendo, não com medo da condenação, mas com medo de não ser digno do amor que Ele tem colocado na minha vida, na minha existência, do perdão que Ele tem derramado para sobre a minha existência. Então esse Deus não é um Deus frouxo, Ele é um Deus que perdoa, mas que Ele exige de nós posicionamento. E aí a gente vai para o texto aqui, Mateus capítulo 18, verso 23 em diante. Jesus contando uma parábola aos seus discípulos, diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Vamos parar por aqui já. Irmãos, o reino de Deus não é um reino anárquico, é reino. E sabe o que significa reino? Não é socialista, não é capitalista, não é feudalista, é uma monarquia absolutista, tem rei. No final todo joelho vai se dobrar. Até o de Satanás vai se dobrar no final. Então, mas cadê a democracia? Não há. Por isso que Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Se você está tentando projetar o seu senso de justiça na existência de Deus e na sua relação com Ele, você está enganado. Ele é Deus. Se sendo eu o cara mais perfeito em obras, que perdoa, que faz tudo, no final Ele virar para mim e disser assim: Ari, você vai para o inferno, velho. Eu chorando vou ter que virar para ele e falar assim: o senhor tem razão, porque o senhor é o rei. Você falou, é lei. Então olha a nossa complicação, irmãos. A gente quando vai pensar em perdão, nós estamos falando de um cara às vezes que nós não estamos entendendo o que é receber o perdão do rei. Quando você é perdoado pelo rei, ninguém mais no reino dele pode falar absolutamente nada a seu respeito. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te cobrar. Por quê? Porque você foi perdoado pela autoridade máxima. Até mesmo o diabo está debaixo da autoridade de Deus. Então nós não temos problema com o mal, nós não temos problema com absolutamente nada, porque aquele que realmente manda já resolveu o problema para nós. Mas nosso coração tem que se converter. Tem que se converter ao entendimento de quem Ele é e de quem nós somos diante dEle. Nosso joelho tem que se dobrar mesmo. Porque se não for por bem, vai ser por força. E ai daquele que no último dia tiver o joelho dobrado por força, e não por uma convicção de que faz parte desse reino, de que serve a esse rei, né? Verso 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então esse rei, quando ele resolve ajustar contas com aqueles que são seus servos, ele encontra um cara que deve 10.000 talentos. Sabe quanto que é um talento de ouro? Hoje, se for converter em moeda, equivale a $30.000. Um talento. Pensa num dinheiro legal, né, velho? 10.000 talentos, honestamente, dá para eu pagar boa parte das minhas contas e o resto eu financiava, né?
Então 10 mil talentos deve dar uns 3 milhões de dólares. Olha o tamanho da dívida desse cara. E é legal que Jesus usa um número grande, por quê? Porque é exatamente o tamanho da dívida que nós possuímos para com Deus. É uma dívida impossível, é uma dívida impagável. Tendo cada um de nós nascido em pecado, não há a menor possibilidade de que você fale assim, não, eu vou lá, vou trabalhar, vou juntar dinheiro e vou pagar esse negócio. Não paga, velho. Não dá. Desiste. Porque é impossível. E como Deus é justo, né? Se você deve para Ele, está lá anotado, velho. Tanto que Ele está cobrando aqui. E Ele vai cobrar mesmo. Então 3 milhões de dólares, né? É muito dinheiro. E essa é a nossa relação com Deus no que se refere ao pecado. O salário do pecado é a morte, o próprio Cristo fala a respeito disso. Isso significa, na verdade, que Deus, como Ele não gosta de dever para ninguém, Ele vai te pagar. Ele vai dar a morte a você para toda a eternidade por conta do seu pecado. Por conta do trabalho que você fez em viver em desobediência. Ah, mas quando que eu fiz isso? Se há dúvidas, então você está precisando ter um pouquinho mais de contato com aquilo que é o Evangelho de Cristo. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos devedores. Então, se no final Deus não quiser salvar absolutamente ninguém, Ele está mais do que certo. Ele pode. Devemos algo que não dá para ser pago. Mas Cristo veio para pagar a nossa dívida. Agora, qual que é o entendimento meia boca que a gente tem a respeito desse perdão de Deus acerca da nossa dívida? A gente começa a pegar e falar assim, já que você pagou minha dívida na cantina de Deus de 3 milhões de dólares, aproveita, dá mais um salgado aí. Velho, o que é um salgado para quem já pagou 3 milhões de dólares? Não é assim que a gente se relaciona com o perdão? E a gente faz isso uns com os outros, e a gente quer fazer isso com Deus, velho. A gente quer colocar Deus na parede e dizer assim, Deus, você já perdoou tanto mesmo. Paulo fala a respeito disso, se não me engano, na carta de Romanos, quando ele diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele ainda diz, fala, o que nós vamos fazer então? Vamos pecar mais para ter mais graça? Não, velho, isso é o daqui para trás, mas o daqui para frente agora envolve uma responsabilidade. Eu já entendi que a minha dívida foi paga, então eu não acrescento mais nada nela. Ou pelo menos conscientemente eu me esforço para não acrescentar. Por quê? Porque Deus não é palhaço. Porque Ele não é moleque. Se eu continuar semeando em pecado na minha existência, eu vou colher condenação na eternidade. Mas e a graça? A graça é que a sua dívida de 3 milhões foi paga. E a única coisa que Ele está querendo de você agora é que você reconheça que Ele é bom e que Ele pagou a sua dívida, e que você não viva mais para si mesmo, mas que você viva agora para os seus irmãos, da mesma maneira que Ele te mostrou que deve ser feito. Jesus fala assim, eu não busco a glória de vocês, eu não quero que vocês me reconheçam, a glória que eu busco é a glória do Pai. E nós, da mesma maneira, fomos chamados para viver desse jeito, porque perdoar para nós não é uma opção, não é algo negociável. Porque a gente às vezes está tentando perdoar na perspectiva de obter a glória uns dos outros. Fala, velho, olha lá, o fulano devia dinheiro para o Ari, ele foi lá e perdoou. Nossa, esse Ari é massa, né? Não, mano. Talvez o perdão mais difícil não é aquele que se manifesta externamente, é aquele que está internamente. Porque às vezes da boca para fora eu até digo, eu viro lá e falo, Neiler, está perdoado sua dívida. Mas no meu coração não perdoei nada. E Deus está olhando o coração. Deus está olhando as nossas disposições mais íntimas. Precisamos então, irmãos, começar a pagar essas dívidas e liberar essas dívidas, porque senão nós vamos estar acumulando coisas que vão ser cobradas de nós. Continuando, verso 25, o cara devia 10 mil talentos, né? Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Olha que crise que é dever para Deus, velho. É você perder não apenas a sua própria vida, a sua existência, a sua dignidade, como também perder tudo que você ama. Forte a figura aqui, né?
Muito pesado, porque às vezes tem gente que está vivendo no oba-oba mesmo, né? Fala, velho, se é ir para o inferno eu vou. Mas a gente não percebe como que esse inferno na nossa vida afeta a existência das pessoas que Deus colocou na nossa vida comunitária, na nossa família. Não é só sobre ir para o inferno ou não ir para o inferno. É sobre como eu tenho o poder agora de, pela graça de Deus, livrar o meu filho, a minha esposa, os meus amigos do inferno, ou fazer da vida deles um inferno. Há uma responsabilidade. Não é sobre se salvar. É mais do que isso, é encarnar um compromisso de que nós queremos agora aquilo que é bom da parte de Deus para os outros e não só para nós. Então o exemplo aqui é muito forte, o cara devia dinheiro e o rei no final virou e falou, acaba com esse cara, prende ele, vende as mulheres, vende tudo, vai ser escravo. Por causa do quê? De uma dívida que ele não tem como pagar. Verso 26. E então, o servo prostrando-se, uma coisa que a gente às vezes não está sabendo fazer, né, irmãos? Reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Que oração tola, né? Embora aqui a figura é de um cara que está falando com o rei presencialmente. Mas parece as nossas orações, né? Que oração tola, aquela oração que você já fez assim, ô Senhor, eu nunca mais vou pecar desse jeito. É bonito, né, velho? E Deus deve olhar e falar assim, cala a boca, idiota. Você não sabe nem o que você está falando. Mas como Deus é misericordioso, Ele faz com você a mesma coisa que fez com esse cara aqui. Então, diante dessa promessa idiota, mas sincera, que diz aqui que ele estava reverente, que ele se prostrou, que ele se jogou aos pés do rei, né? Verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Irmão, pensa na situação de alguém que devia um absurdo desse, teve a sua dívida executada, chegou lá diante do cara que ele devia, e na hora que o cara estava com a faca e o queijo na mão, para cobrar tudo que era possível, o cara no final virou e falou assim, fica de boa, velho, tá perdoado. Não, na boa, velho, eu ia sair para a rua pulando, abraçando as pessoas na rua, tudo aquelas coisas que a gente odeia fazer, né? A gente tem aquela crise, você vira pro irmão do seu lado e fala, é uma merda esse negócio, né, velho? Eu odeio, mas vou te falar, se alguém perdoasse uma dívida minha de 3 milhões, eu ia beijar os irmãos, porque a alegria ia ser muita. Eu fico olhando o Daniel tocando aqui, velho, eu tava pensando nisso. Daniel tá 2 meses, 3 meses fora, faz isso já, né? 3. E você vê você tocando aqui, velho, a alegria é muita, mano. Porque lá ele tá linha de frente agora, começando o processo, pequeno grupo, morando numa nova cidade, né? Agora quando ele volta para cá, gratidão, uma parada assim, cara, como é bom estar aqui, dá para ver, mano, você não precisa nem explicar, sabe? E a gente até conversa ao longo da semana, tal, mas não é a mesma coisa. Então se eu fosse perdoado, cara, eu saía desse jeito, pulando nas poças de água, abraçando os cachorros. Pensa que coisa louca. Sabe o que é essa alegria? É o que o Fernando, a Jennifer e o Naylor vão estar fazendo nessa missão que eles vão agora. Como eles sabem que a dívida deles já foi perdoada, é isso que eles vão fazer lá. Eles vão chegar lá abraçando o povo, e o Fernando vai pegar uns cabelos que a máquina não entra, que a tesoura vai... Porque às vezes o cara não vê um cabeleireiro há muito tempo, velho. Cabeleireiro não, barbeiro, né? Cabeleireiro é ofensa. E é difícil. Vai cuidar dos meninos, vai pegar uns meninos que às vezes não tomam banho há muito tempo, porque não é que está faltando água, às vezes está faltando alguém para estar lá e falar, vamos lá. Agora pensa nesses 3 lá, junto com a galera, chegando nessa alegria. Essa devia ser a nossa alegria de viver todos os dias. Entendendo que nós somos perdoados por Deus e que agora a gente precisa manifestar esse perdão. Porque aí as pessoas vão ver esses doidos andando para a rua e falar assim, o que é isso, velho? Por que você está abraçando os cachorros? Por que você está pulando nas poças? Por que você está cumprimentando todo mundo? E aí eu falo, velho, eu preciso te contar a minha história é que minha dívida foi perdoada. E aí o cara vai ficar louco, ele vai falar assim, como assim essa sua dívida foi perdoada? Pois é, eu devia uma quantia que não dava para pagar. O gerente ficou louco. E aí o cara vai falar, mano, eu quero minha dívida perdoada também. Uai, então vamos lá falar com o rei.
Olha que coisa lógica, irmãos, olha que coisa simples. Então a gente está pensando em perdão só na perspectiva de receber ou só na perspectiva de aliviar o conflito do social? Então de repente eu estou brigado com o Flávio, como eu tenho que ver a cara dele toda semana, eu vou lá e falo assim: ô Flávio, perdoa aí, velho, mas no fundo eu queria te matar. Faz sentido? Faz sentido. A gente deveria, recebendo esse perdão com toda essa alegria, também ter a alegria de perdoar os outros. Olha a complicação, né, irmãos? Bom, continuando aqui, verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Sabe quanto que é 100 denários? Um denário é o pagamento do salário de um peão de obra, de um agricultor, em um dia de serviço. Um denário. 100 denários, então, equivale a 100 dias de serviço. 3 meses e um pouquinho. Pensa na situação. O que é, velho? 3 meses de salário, perto de 3 milhões. Não é nada. Não é nada, né? Então parece que aquela alegria, aquela euforia, de quando a gente encontra com Cristo, de quando a gente é alcançado pelo seu amor e entende a dimensão do perdão que nos foi dado, passa rápido, né? E a gente tromba com um cara que deve esses trocos de pinga. Porque 100 denários, sabe o que é engraçado? Não é pouco dinheiro, mas perto do que nos foi perdoado, não é nada. Não é nada, velho. É uma dívida que dá para aguentar o tranco, que dá para virar e falar assim: não, velho, vão rachar essa dívida. Eu fico com prejuízo, você fica com alegria, porque eu já tenho muita alegria. Vamos dividir esse negócio. Aí eu vou levar, acho que talvez 1 ano para absorver uma dívida de 3 meses de salário, né? Não é uma dívida barata, mas é uma dívida possível. Perto de 3 milhões, não é nada. E aí o que acontece? Verso 29. Então o seu conservo, o cara que ele foi lá e catou no pescoço e falou: me paga, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. O que o cara está pedindo? A mesma coisa que ele pediu para o seu senhor. E o absurdo aqui é exatamente isso, porque quando ele pediu para o seu senhor, para o rei, ele está falando bobagem, porque ele nunca vai conseguir pagar essa dívida. Só que aqui o cara está pedindo para que seja perdoada uma dívida que é administrável. Traduzindo isso, irmãos, o que são as nossas inimizades perto daquilo que nós devemos para Deus? Ah, mas fulano ou fulana é fofoqueira. Mas o que é essa ofensa que ela fez contra você, perto daquilo que você fez contra Deus? Não é nada. Então não tem condição você administrar a parada e achar que está de boa. Não tem condição, cara. Você é um hipócrita, você foi perdoado por Deus, e agora que chegou a sua vez de manifestar perdão por aqueles que estão junto com você, que servem ao mesmo rei que você serve, o rei de todo o universo, você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Você começa a inventar desculpa. Ah, mas esse cara é de outra religião. Ah, mas esse cara não vale nada. Esse cara não sei o que lá. Mano, olha a sua dívida, velho. Você também não vale nada. Continuando. Verso 30. Ele, entretanto, não quis. E indo-se, lançou na prisão. Então ele pegou o cara que devia a ele, mandou para a cadeia, até que saldasse a dívida. Isso aqui é igual dever pensão alimentícia, né, irmãos? Eles colocam lá assim: o jogador de futebol tal não pagou a pensão alimentícia, foi preso. Aí é legal, porque o cara vai preso, no dia seguinte ele paga a pensão e ele está solto. Mas pobre, quando deve a pensão alimentícia e vai preso, sabe quanto que ele vai pagar? Nunca, porque está preso, agora não tem como trabalhar para ter o dinheiro para pagar a pensão. Então a lei tem essas nuances, né? Agora você imagina um cara que está devendo uma quantia administrável e foi lançado com total falta de misericórdia na cadeia. Sabe quanto que vai pagar essa dívida? Nunca. Triste, né? Verso 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Sabe o que é isso aqui? É a oração. A gente vê a injustiça
daquele que de repente não foi misericordioso, como ele recebeu misericórdia. E aí o que a gente faz? A gente intercede. A gente vai lá e fala: ó Senhor, tem coisa errada, tem coisa que está acontecendo aqui entre nós que não cabe. Então nós devemos orar, nós devemos interceder mesmo. É uma responsabilidade, não apenas de perdoar, mas da gente cuidar uns dos outros. Até porque quando a gente intercede por uma injustiça que o meu irmão está cometendo e de repente ele não está me ouvindo, vou lá, vira assim: ô Otávio, você está fazendo um negócio errado, velho. E ele não me escuta. E aí já que ele não me escuta, eu vou fazer o quê? Eu não posso cobrir ele de porrada mais do que a gente já faz, né? Então o que eu faço? Eu começo a interceder. Eu oro a Deus e falo: Deus, pesa a mão lá, não é mata ele, que se fosse para matar eu mesmo fazia. Pesa a mão lá, Deus, que eu entendo que ele é parte da família, então quem não recebe correção é filho bastardo, né? Agora quem é filho mesmo vai sofrer. E aí o pai vem e te pressiona. E essa pressão não é só para resolver o problema, é inclusive para te salvar, para te trazer no posicionamento correto daquilo que é um filho de Deus. Então a gente precisa interceder, fazer como esses caras fizeram, os companheiros. Só que essa história aqui é de um cara que, embora ele foi perdoado, né, o posicionamento dele foi ridículo, porque na hora dele perdoar, ele não quis ser misericordioso, ele não foi compassivo como Deus foi com ele. Verso 32. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que lhe pagasse toda a dívida. E aí, para terminar aqui no 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então olha a responsabilidade, é isso que é o chamado do Evangelho. É a boa notícia de que uma dívida impagável agora foi quitada, mas também um chamado à responsabilidade, dizendo assim: quando a sua dívida foi paga, não quer dizer que as suas notas promissórias tenham sido rasgadas nessa perspectiva de que agora eu sou livre para ir lá e fazer novas. Não, nós agora devemos a nossa vida a Deus, e Ele vai cobrar. Aí você fala: peraí, velho, então eu saí da escravidão do pecado para me tornar agora escravo de Cristo? Exatamente. Sabe qual que é a diferença de ser aquele que é servo de Deus, daquele que é servo escravo do pecado? Sabe qual que é a diferença? A diferença é que Deus está chamando a gente para a gente parar de preocupar com o serviço e assumir uma vocação da mesa, do entendimento do que nós estamos fazendo. O próprio Cristo diz, ele diz assim: o escravo, ele não sabe aquilo que ele faz, mas a vocês eu estou revelando todas as coisas. Por quê? Porque vocês foram chamados para serem mais do que apenas escravos, mais do que servos. Jesus, em outra ocasião, fala sobre a figura do servo inútil. É até engraçada a expressão, né? Porque na essência todo servo é inútil. O que é um servo? É um cara que você não der a chicotada, ele não faz, ele não vai. Parece muito com a gente trabalhando aí nos nossos empregos ordinários, né? A gente reclama da empresa, reclama do patrão, e às vezes suas reclamações estão até certas. Mas honestamente, velho, que tipo de empregado que você é? O cara que, se não levar a chicotada, fica só no cafezinho, fica só no celular, fica só no Facebook? Ou você é o cara que, independente da posição que Deus te colocou, as pessoas olham para você e falam assim: esse cara é diferente, Deus é glorificado através dele. Esse cara é igual o José, se eu botar ele na cadeia, ele vira carcereiro. Esse cara é esquisito, velho. Se eu der um saco de bosta para ele, ele vira o rei da venda de adubo, mano. Entendeu? Porque esse cara é diferente, tem um negócio de Deus nele. Então, quem somos nós diante desse posicionamento? É algo a se pensar. Então, servo inútil é uma expressão que eu acho que é contraditória, porque na teoria todo servo é inútil mesmo. Serve para nada, porque esse serviço não era servo. Agora nós, como servos de Deus, qual é a diferença? A diferença é que nós entendemos que a nossa vida agora pertence a Ele, sabendo agora que nós devemos a nossa vida a Ele, e Ele não está nos cobrando nada
a não ser que a gente viva de maneira digna com a vocação que nós recebemos, uma vocação não mais de ser escravo, mas de ser filho, que a gente caminhe como tal, que a gente caminhe de modo que Deus seja visto através de nós. Então perdoar não é só uma ferramenta, na qual eu uso quando eu preciso ser perdoado de alguma coisa. Perdoar é a essência de ser cristão. Perdoar é a essência do chamado de Deus para nós. Porque quem não perdoa não conhece Deus, irmãos. Quem não perdoa não entende a dimensão do perdão que te alcançou. Então nós temos que analisar, temos que olhar para a nossa vida. Porque ficou caro agora, né? Agora você fica assim, mas eu fui alcançado por Jesus. Era legal, né? Mas agora ficou caro. Porque como a dívida que foi paga é muita, agora a sua responsabilidade é muita. E aí aquelas baboseiras, tudo que a gente está falando, né? Ô irmão, porque o compromisso financeiro, porque vamos lá, vamos nos cultos. Ficou barato, né? Porque o que é esse esforço todo perto desse entendimento de que nós devemos a nossa vida a Deus? Vou te falar uma coisa pesada agora. No último dia, pessoas não serão condenadas por conta dos seus pecados. Pessoas serão condenadas porque, tendo Cristo pago a dívida delas integralmente, elas continuaram escarnecendo na cantina de Deus. Continuaram indo lá e abusando da bondade de Deus. A morte que essas pessoas receberão não é a morte que todos nós vamos passar. Essa morte para nós é até de boa, né? Embora a gente sempre tenha crise, porque fica saudade de quem ficou e tudo mais, e nem sempre é em circunstâncias agradáveis, nem sempre a gente estava preparado, né? Mas para nós que estamos verdadeiramente em Cristo, a morte é o jeito de chegar logo em Deus. Mas a verdadeira morte, que vai ser o pagamento para todo aquele agora que não aceitou essa quitação de dívida por parte de Jesus dos seus pecados, é a segunda morte, e essa é a triste. É a morte para a eternidade, é ser apartado da presença de Deus. E hoje, né, meus irmãos, como o Guilherme falou aqui, se eu não contribuir financeiramente eu vou ser amaldiçoado? Não, mano, não vai. Quem não está em Cristo já é amaldiçoado. Essa é que é a tristeza. E mesmo sendo amaldiçoado, porque a maior maldição é não ter consciência do perdão da dívida que nos foi dado. Mas mesmo esses que estão em maldição, né, esses que estão amaldiçoados, ainda assim Deus faz a chuva cair sobre eles, Deus dá prosperidade, Deus até cura de doenças, Deus dá alegria. Velho, dá para você sair dessa porta aqui e nunca mais ouvir falar de Deus e ainda assim ser feliz. Dá para você se atolar no pecado e ainda assim ser feliz, dá. Mas para a eternidade, meu amigo, vai ficar caro esse negócio. Imagina depois, de uma maneira que você nunca experimentou, estar apartado da misericórdia e da bondade de Deus. Pensa naquele dia ruim da sua vida, aquele dia que você estava triste, estava para baixo, que você falou assim, velho, hoje eu estou deprimido, hoje a minha vontade era não estar vivo. Vou te falar um negócio, tudo isso que você sentiu, ainda estava debaixo dessa graça comum de Deus que se estende sobre todos nós. Imagina se nesse poço da sua vida Deus virasse e tirasse a sua mão. Aí você ia ver o que é trevas, mano. Pois imagina isso por toda a eternidade. Essa é a segunda morte. Então as palavras que nós estamos pregando, todas essas questões, esses fundamentos, essa questão de perdão, é para que nós vivamos de maneira consciente e coerente com aquilo que a palavra diz para nós. E aí trabalhe, seja feliz, mano. Ganha dinheiro, compra as coisas. Chega no Natal agora, toma as verdades de Deus para a sua vida, que é melhor dar do que receber. Então não fica puto porque vai chegar no amigo invisível da empresa, da escola, do seu grupo. Você vai lá e dá um presente de 100 conto e ganha um bagulho de R$1,99. Desencana, velho. Vai ser assim mesmo. Mas encarna esse negócio de tipo assim, não, mano, melhor é dar do que receber. Mas viva com alegria. Curta a sua família, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seus filhos, seus pais, cara. Curta, seja feliz. Seja feliz, não é para ser triste. Mas, meu irmão,
encarna o perdão, encarna o amor, a misericórdia, o evangelho. Sai pulando de poça em poça, porque você tem o privilégio de conhecer isso aqui, cara. Sai abraçando os cachorros, os mendigos. Você tem razões para isso, mano, porque menos do que isso, não é estar com Deus. Aí você vai ver, se você tomar isso para a sua vida, velho, você vai ver como é que a tua vida muda. Como é que você vai sair dessa tristeza. Você vai ver como é que vai ser louco a hora que a gente fala assim, vamos fazer um acampamento, onde? Ah, velho, tem um terreno lá. Não, eu tô dentro. Acaba as conversas de onde que eu vou dormir. Você vai dormir em qualquer lugar. E aí a gente vai estar aprumado para viver tudo aquilo que Deus deseja para nós. Amém, irmãos? Vamos orar e pedir a Deus que essa consciência do preço do perdão de Deus por nós, que isso possa nos mudar de postura daqui em diante. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença nessa noite, agradecendo porque uma dívida impagável nos foi quitada, nos foi perdoada. E nós queremos, Senhor Deus, não viver folgadamente, mas de maneira coerente com aquilo que é o seu chamado para nós, que nós possamos também perdoar aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Pedimos também, Senhor Deus, que essa alegria de entender o que nos foi perdoado possa tomar conta da nossa existência, Pai. Que a gente possa, na nossa segunda-feira, fazer com alegria o serviço bom e o serviço ruim. Entendendo que, se às vezes a gente está sendo mal remunerado, tudo isso aí é bobagem perto daquilo que o Senhor já nos perdoou para a eternidade. Glorifica o Teu nome através da nossa existência, Pai. Através dos sorrisos, dos abraços, através de uma vida coerente e que glorifique o Senhor em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, oramos porque o Senhor já fez tudo por nós, Pai. E a parte mais fácil agora que está aí sob nossa responsabilidade, nós não queremos fugir dela. Obrigado, continua abençoando todos os meus irmãos, continua abençoando esse bairro, Senhor Deus. Abençoa aqueles que têm contato com a gente no trabalho, na escola, na família. E pesa a sua mão em cada um de nós, Pai, para que nós vivamos de modo coerente com aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais algum aviso? Não. Irmãos, estamos encerrando então. Deus te abençoe, te dê uma semana aí extraordinária. E não se esqueça dessas palavras não, viu, velho? Lembra dos cachorros, das poças d'água. Não perca a oportunidade. Valeu? Até mais. Cumprimente seu irmão aí antes de ir embora, pelo amor de Deus, né?